Ora viva, bom dia, caríssimos telespectadores. Já cá estamos a marcar presença e, como é da praxe, estamos aqui para abordar mais uma temática no seu programa de eleição de todas as manhãs, o 10-12. Hoje é dia 26 de novembro, de outubro, perdão, estou adiantada, de 2012, e a esperar então que a sua sexta-feira esteja a ser super agradável. Já sabe que você, caríssimo telespectador, faz parte desta família e que poderá fazer parte do nosso tema também, ligado para os nossos terminais que estarão ao vosso inteiro dispor a partir das 10 horas. A par disso, temos as nossas redes sociais que também encontram-se ao vosso inteiro dispor para poderem deixarem as suas sugestões, opiniões construtivas, de preferência, para que possamos então melhorar os nossos programas. www.tpa.ao é o nosso site da Televisão Pública de Angola, onde conseguirá ver, ou seja, rever toda e qualquer programação aqui da Televisão Pública de Angola. No Facebook, nos encontramos no www.facebook/10.12, onde pode deixar a sua sugestão temática e dizer também quem são os convidados que você gostaria de ver aqui no programa 10-12. 222-32-16-19 e o 222-32-18-84 são os terminais telefónicos mais fáceis de Angola, porque são os nossos terminais e onde você poderá ligar para nós e deixar aqui a sua opinião sobre o que vamos abordar. Dizer que quem nos assiste através da TPA Internacional também pode ligar para nós, só tem antes de adicionar o prefixo, que é o 00244. Hoje é sexta-feira, pronúncio de final de semana, e como sempre temos aqui N novidades, com destaque para a nossa rubrica Pergunte que eu respondo, e hoje o nosso convidado especial é o Ezio que este domingo irá lançar então a sua primeira obra discográfica, mas ele, melhor do que ninguém, vai poder falar-nos com alguma propriedade, ou seja, com toda a propriedade relativamente a ela. Vou aproveitar também e estender um enorme abraço à organização, à produção, aos amigos e familiares do malogrado André Mingas. Ontem foi uma gala excelentíssima. Para quem lá esteve, deliciou-se de uma noite maravilhosa aos sons de André Mingas, obviamente interpretados por grandes monstros aqui da nossa música, como Yuri da Cunha, como Heavy C, como Tonton, como... agora esqueci-me o nome. Na verdade, foram muitos os músicos que passaram por aquele palco, e parabenizar a organização. A gala estava muito linda e foi bem merecida esta homenagem a André Mingas. Falando de música, não é tudo, dizer que realizou-se recentemente o Festival da Lusofonia em Macau e tivemos uma presença, ou seja, tivemos a presença da banda Volga e tivemos também aqui o nosso músico, que eu considero como músico, o Livong, ele que aqui está. Bom dia, Livong, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Livong, podes falar no teu microfone. Livong, que fez parte, então, é a tua primeira, ou seja, foi a vossa primeira participação no Festival do Género? Para Macau foi a primeira. Fizemos 2 espetáculos, um no domingo antepassado, o outro no domingo passado. Exatamente. E como é que foi a recepção do público? Foi boa. Por acaso é um pessoal que não está muito habituado se calhar aos nossos estilos, né? E foi um festival da lusofonia, eram vários países lusófonos, Portugal, Brasil, Moçambique. Mas foi impressionante porque quando nós entramos para o palco e começamos a dar a carga, o pessoal começou a aderir. Começou a aderir. Veio. Até há pessoas que fizeram vídeos e meteram no YouTube. No YouTube, O pessoal subiu o palco, ficou aí a bailar, foi fixe. Muito bom. Livong, que também vai lançar então, próximo mês, o teu álbum, Até que Enfim. Até que enfim. Qual é a previsão? Tem algum dia específico? Vamos deixar... No último domingo de novembro. De novembro. Vamos ter a tua obra, como é que se vai intitular? Meu Mundo. Teu Mundo. E o que é que vai ter neste teu mundo, Livong? Como é que tu preparaste este teu mundo para nós? O meu mundo, eu sou produtor, né? O meu mundo tem trabalhos que eu faço, né? Que eu gosto de fazer, gosto muito de fazer, tem misturas, aquelas manias dos produtores de estúdio. Tem algumas participações também de Beto Almeida, Pérola, que é uma música que já estou a promover, e depois o Johnny Ramos, Aldarete Neto e outros artistas, Nelo Paim. Então, mais o quê? Tem vários estilos, Tem né? vários estilos. Tem umas misturas de salsa, rumba, compá, tem zouk, samba, tem slow, tem tudo um bocado. Exato. Falando em zouk e falando em Beto de Almeida, tem uma música tua que sei que faz muito sucesso e fez, por sinal, também em Macau, que é o Viva la Música. Quem é que escreveu esta música? Foste tu? Fui eu que escrevi. Depois teve a participação do Beto Almeida, claro, e acho que foi uma coisa bonita porque foi um estilo que eu tentei fazer uma mistura de salsa
de compá, que é o estilo antilhano, e da nossa música, do nosso samba. Exato. Eu particularmente fiquei muito curiosa para ouvir esta música e com certeza muitos telespectadores também ficaram muito curiosos, razão pela qual decidimos, e uma forma também de homenagear o próprio Livong e a banda Vogue, que nos representou muitíssimo bem no Festival da Lusofonia em Macau. Então vamos pedir-te que cantes essa música, Viva la Música, já que é uma música que foi muito badalada e muito dançada lá, e nós também queremos dançar contigo. Pode ser, Livong? Pode ser. Sim, pode senhora. Para a vossa apreciação. Muy curioso, y viva la vida, baila só conmigo. Rico. Baila conmigo, el mambo está muy caliente. Y viva la vida, baila só conmigo. Y el mambo está muy curioso. Ela tem poder de penetrar e ficar no coração. Ela pode até ter os homens e todas as mulheres na mão. Ela faz sorrir, Faz chorar, ela faz dormir, faz dançar. ela pode até fazer-te apaixonar por alguém que não pensou. Baila conmigo, el mambo está muy curioso. Muy curioso. Y viva la vida, baila só conmigo. Rico. Baila conmigo, el mambo está muy caliente. Y viva la vida, baila só conmigo. La música é Vida, a música é felicidad. a música é tudo e nunca vi ninguém que detesta a música. La música é a música é Felicidad, a música é tudo e nunca vi ninguém que detesta a música. Ela faz você sair na sexta-feira e voltar na segunda. Ela faz receber salário e gasta tudo num mesmo dia. E ela faz sorrir, faz chorar, ela faz dormir, faz dançar. ela pode até fazer-te apaixonar por alguém que não pensou. La música é Vida, la música é felicidad. A música é tudo e nunca vi ninguém que detesta a música. Vida, felicidad. oh, ah, Que detesta música. oh, ali você. Oh, diz o Edi Jabeba. La música. El mambo está muy curioso. Professor, juiz, presidente, pastor, empresário, general, deputado. Todo mundo dança só, o enfermeiro também dança, o bombeiro, o pedreiro e o padeiro não vivem sem dançar. Dançar não é pecado, quem não dança mãe dele é picar, não sabe o que perde, viva a música. Baila conmigo, el mambo está muy curioso. Y viva la vida, baila só conmigo. Baila conmigo, el mambo está muy caliente. Y viva la vida, baila só conmigo. Baila conmigo, el mambo está muy curioso. Y viva la vida, baila só conmigo.
Obrigada, Livonga. Aí está uma música super quente para começar a animar a sua sexta-feira, já que é pronúncio de, ou seja, início de final de semana. O pronúncio de final de semana, assim é que está correto. Então, uma vez mais, obrigada, Livonga. Obrigada por sempre nos trazer músicas muito boas. Este jovem é um jovem que canta muito bem, é um instrumentista muito bom, todos nós sabemos. E em novembro, finalmente, vamos ter então a obra tão esperada de Livonga. Uma vez mais, Livonga, um abraço enorme e muito obrigada. Agora sim, nós vamos falar para o tema preparado para hoje. Hoje vamos falar de desportos radicais. Será que nós praticamos esses desportos radicais? Quais são os desportos radicais, afinal de contas, considerados como tal aqui no nosso país? Será que nós temos condições? Será que há escolas propícias para isso? Tudo isso e muito mais nós vamos abordar aqui com 3 convidados entendidos da matéria e obviamente que vamos contar consigo, que é o nosso 4º convidado e que faz sempre parte dos temas a serem abordados aqui no programa 10-12. E como convidados eu tenho aqui o nosso professor de patins em linha, o Daniel Fita. Bom dia, bem-vindo ao programa, tudo bem? Sim, bom dia. Sim, senhora. Temos também a nossa professora de kitesurf. É kitesurf ou kitesurf? Kitesurf. Kitesurf, que é a Lisa Videira. Bom dia e obrigada por teres aceito o convite, Lisa. Nada. Temos também, por último e não menos importante, o nosso instrutor de kitesurf, que é o Eduardo Kropotkin. Sim, sim. Kropotkin, Bom assim que dia. está correto. Bom dia e bem-vindo ao programa, tudo bem? Já agora não é angolano? Tem, Não, sou angolano, tem é. alguma mistura? Este sobrenome? Sou descendente de russo, de parte do pai, mas nasci cá. Então está sempre justificado. Kropotkin. Está justificado. Bem, na verdade vamos falar de desportos radicais, como já fiz menção, e estes são os nossos convidados que durante 2 horas, ou seja, durante 1h30, vamos abordar esta temática. Após a 1h30, obviamente, temos aqui a nossa rubrica, como é da praxe, que é Pergunte, que eu respondo. E desta feita, hoje o nosso convidado especial é o Ézio. Ézio, que é o autor do Dadão e que domingo vai lançar finalmente também a sua primeira obra discográfica. Mas falando de desportos radicais, não tem como nós começarmos este tema sem saber, afinal de contas, o que são desportos radicais no geral. Qualquer um pode responder e fiquem à vontade. Desportos radicais geralmente são considerados desportos que têm algum risco. Não que é muito perigoso, né, mas corre algum risco e que são fora das normas dos outros desportos, tipo futebol, natação e outras coisas. E esses desportos geralmente são que é patins em linha, como está aqui o colega, né? Kitesurf, skate e saltar de paraquedas, paraquedismo e outros por aí. Exato. A Lisa é professora de kitesurf. Lisa, quando estamos a falar de kitesurf, que modalidade é essa? O kitesurf é uma modalidade aquática que é praticada normalmente no mar. Basicamente é um atleta ou um praticante usa uma asa, ou seja, um papagaio, que nós em inglês chamamos de kite. Temos um cinto que é um arnês. Basicamente isso prende-nos à asa e depois temos uma prancha com um sistema para prender os pés que nos ajuda a navegar, a deslizar pela água. O objetivo do kitesurf é usar a natureza, os elementos da natureza, ou seja, o vento e a água, para podermos praticar a modalidade e experienciar a adrenalina que normalmente as modalidades radicais proporcionam, já que o kitesurf é uma mistura de, por exemplo, paraquedismo, porque uma pessoa pode saltar a alturas até 2, 3 metros. Podemos, por exemplo, apanhar ondas com a asa, podemos praticar corrida, velocidade, ou pura e simplesmente, por lazer, andarmos numa área pequenina, sem ondas e sem dar grandes saltos. Portanto, é uma modalidade que é muito versátil, há várias praticantes dentro desta modalidade e, consoante o gosto de cada um, as pessoas podem praticar em várias condições. Vai depender muito da preferência de cada atleta. Vai depender da preferência de cada um. Por exemplo, se um surfista começar a praticar kite, é normal que ele use pranchas de surf específicas para apanhar ondas. Se um paraquedista experimentar kite, ao invés de usar uma prancha de surf, pode usar uma prancha normal que o ajude a saltar melhor, já que o kitesurf é um papagaio que nos pode pôr em suspensão no ar. Portanto, isso depois varia com o gosto de cada um, mas a sensação é sempre a mesma, a sensação da adrenalina, e estamos a praticar uma modalidade que é envolvente dentro dos elementos da natureza.
Exato, e já deu para perceber então que se já temos uma professora, já temos um instrutor, cá no nosso país já é muito praticado esse desporto? Sim, nesse momento eu acredito que praticantes de nacionalidade internacional, estrangeira e nacional, já excedemos os 50 ou 80 praticantes, porque nós já organizamos 3 eventos e em cada evento temos o mínimo de inscrições de 30 praticantes de kite. E isso tem vindo a crescer. Portanto, a modalidade, felizmente, é um crescimento exponencial. Como nós temos a escola que já existe há 3 anos, onde nós lecionamos normalmente na Ilha de Luanda, temos vindo a formar bastante kitesurfistas. E já só na nossa escola já excedemos 40 alunos. Então, se a tendência é crescer, ou seja, se nós estamos a crescer, sempre que há competições e não só, quer dizer que o nosso país é um potencial para se poder praticar esse tipo de desporto. Nós temos condições para tal. Sim, acredito. Por exemplo, países como Cabo Verde, que investem muito no turismo, eles têm uma grande remessa do turismo focada nos desportos aquáticos. Para além do kite, por exemplo, mergulho, surf, outras modalidades que envolvam o mar. E eu acredito que nós, Angola, tendo mais de 900 km de costa, temos um grande potencial para explorar o turismo, focando em desportos aquáticos, não só radicais, mas aquáticos no geral. E em termos de condições para o kitesurf, temos condições ótimas, porque os ventos em Angola normalmente são predominantes do sudoeste e são ventos amenos, portanto, são ventos fracos, porque nós não temos tempestades nem condições de forte vento. E para alguém que está a iniciar, são condições perfeitas. Condições favoráveis. Favoráveis, sim. Vamos continuar a falar de kitesurf, mas antes também quero ouvir aqui o nosso professor de patins em linha, o Daniel Fita. Daniel, o patins em linha também é considerado um desporto radical, logo os desportos radicais, têm a sua dose de risco. Por que o patins em linha é considerado como um desporto radical? Onde é que estão os seus verdadeiros riscos na prática que o façamos considerar como um desporto radical? Não, as pessoas têm pela mania julgar por ele ser uma coisa pequena e as pessoas ficam em cima dele, dizem que representa uma deformação de perigo. Não, qualquer desporto radical representa perigo. Certo. Mas em forma de representar perigo, cada um domina o seu perigo. E consoante as manobras que ele vai fazendo, ele testa num sítio e quando vai para apresentar a manobra, ele sai sempre perfeito. É o que acontece. As pessoas dizem, não, isso é perigoso. Não, qualquer desporto é perigoso. Não sabe o que vai acontecer, mas o que acontece é que as pessoas lutam que é para dominar esse perigo. E esse é um desporto muito evoluído, está a ser muito evoluído em Angola. Apesar de que não temos um sítio adequado que é para dar as aulas. As aulas? Sim. E eu vou formando pessoas, porque uma pessoa dá só aula é complicado. Vou puxando, não, hoje você fica, dá aula, amanhã eu descanso e tendo, pouco a pouco estamos à procura de um sítio adequado Para se poder praticar este desporto. Já disse muitíssimo bem, não há um lugar específico, ou seja, não há uma escola específica, mas ainda assim temos muitos amantes desse desporto, muita gente que se vai inscrever. Qual é o nível nesse exato momento? Já é alto? Ainda estamos a começar? As pessoas estão curiosas ainda em obter mais informações sobre patins em linha? Em termos de pessoas, somos muitos. Por exemplo, no grupo que eu organizo, está acima de 70, que é o município daqui da Ingombota, que ficamos no 1º de maio. Foram as pessoas do Cacoaco, Ojaenda, da província de Benguela, do Lubango. Do cálculo que nós fizemos, passamos por aí umas 200 pessoas só praticando esse tipo de exercício. Aquilo, acho que a idade, isso, o desporto não tem idade. Certo. As pessoas começam a aparecer aqui com 5 anos, nós damos um patins não profissional. O patins não profissional não tem uma velocidade assim muito elevada. E até chegar a uma certa idade que ele consegue controlar a coisa, um patins profissional que tem uma velocidade maior. Então, nós aconselhamos sempre, quando não for instruído para alguém, não use um patins profissional.
E quando Que é- estamos a falar de patins profissional, estamos a falar de patins em linha. Patins em linha ou patins de 4. O patins em linha usa-se mais que é para competições. Competições, por exemplo, existem dois tipos de competições. Existe a competição de speed e a competição de freestyle, que é fazer as manobras que são representadas nas rampas, nos ferros, pular muro. E existem os 3 tipos de patins. Existe o speed, o de 4 que usam mais em black dances, que é para dança, e o agressivo. O agressivo é que se usa em manobras de rampa, porque ele representa uma segurança melhor devido ao formato do patins. Já o de linha usa-se mais em speed, devido ao tamanho das rodas, Exato. são maiores. E vocês, como praticam no 1º de maio, é o vosso ponto de concentração, Sim. certo? Nós usamos o 1º de maio porque para não ter que dizer que fulano, vamos à minha casa, e aí depois ele diz, não, a minha casa é pequena, não vai chegar a todos. Então usamos o 1º de maio, como a maioria das pessoas conhece o 1º de maio, concentramos, depois organizamos um determinado ponto. Epá, vamos até o sítio tal e nós vamos ficar lá, patinar, até chegar a hora de cada um ir para casa. Exatamente. Na vossa opinião, isso estendendo a pergunta para os 3 convidados, qual é a idade compreendida, ou seja, aconselhável para se começar a praticar os desportos radicais e porquê? Tem uma idade específica, por exemplo, 10 anos, 12? Acho que não tenho uma idade exata para começar qualquer tipo de desporto. Como vemos já grandes atletas conhecidos pelo mundo afora, começaram com 3, 4 anos. Então, tipo, quanto mais cedo começar a praticar o desporto, melhor. Exato. E como instrutor, Eduardo, quais são as maiores dificuldades que tu tens? Por acaso, muitas são as pessoas que não sabem que aqui já existe o kitesurf. Como instrutor, quais são as maiores debilidades que tem para poderes ensinar os teus alunos? Vá. As condições que eu encontro que dificultam um bocadinho as aulas são na praia, às vezes a sujidade nas praias. As praias têm que ser sempre limpas, porque o material, a asa, até não trouxe porque é muito grande. A asa em si é insuflável, tem uma boia por dentro. Então, com cacos lixo na praia, especialmente vidros, a asa se cai na areia, pode furar, estraga o material. Essa é a maior dificuldade que encontramos aqui. É verdade. E sobre limpeza, nós vamos abordando todos os santos dias, ou seja, sobre saneamento básico. Nós, aqui no programa das 2, vamos fazendo menção todos os santos dias à população para que todo mundo tem que contribuir, todo mundo tem que contribuir para que a nossa sociedade mantenha-se limpa, até porque as deficiências vão se notando a cada dia e muitas delas vão se repercutindo nos desportos praticados. Vamos continuar a falar de desportos radicais, ainda temos 1 hora, por isso contamos mais daqui a bocadinho com a sua ligação, mas vamos à primeira pausa e voltamos já, até já. De volta após a primeira pausa do dia de hoje, numa altura em que estamos a falar de desportos radicais. Ainda vamos continuar a abordar muito há que se liga relativamente a este tema. Vamos contar com a sua participação também. A partir deste exato momento, os nossos terminais já se encontram ao vosso inteiro dispor. 222-321619 e 222-3218-84 ao vosso inteiro dispor. Mas antes, deixem-me dizer que eu tenho aqui um convidado e eu vou conversar com ele, que é o Donaldo Gabriel. Bom dia e bem-vindo ao programa 1012. Tudo bem, Donaldo? Vida boa? Boa, graças a Deus. Sim, vamos falar então da promoção de um álbum. De que álbum se trata? Não, é um evento cultural, não é? É um evento cultural, não é tem nada a ver com o álbum. Sim, senhora. Sim, que é a Tarde do Branco com Donaldo Gabriel e muitos músicos. Isso será em Cacoaco, na Vila de Cacoaco, no karaoke. Teremos como músicos convidados Maia Lauilcar, Jorge Márcio, Mr. Silas e Jonas Bang e muito mais. E os ingressos estão a ser comercializados a 2.000 kwanzas, área VIP 5.000 kwanzas. Praticamente isso é um evento que promete mesmo, convido todo o pessoal de Cacoaco a lá aparecer. A lá estar. Okay. Vamos só recordar o local, a hora e a data. Vai ser dia 28, certo? Sim, 28 de outubro, a partir das 12 horas, sim. no Clube Mamil. Praia de Chocolate. Chocolate. Sim, karaoke, Clube Mamil Praia de Chocolate, é verdade.
Exato. Os ingressos onde é que estão à venda? No local do evento. Então, Só no local do evento? Sim, só no local do evento. Ou também podem ligar para o 923 90 73 97 para adquirirem o ingresso, não é? Exatamente. Bem, dizer que isto é uma realização de belos eventos Sim. e uma produção da Club Mamil, certo? Sim, certo. Exato. Certo. Bem, agradecer aqui a presença do Donaldo Gabriel. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa relativamente ao que disseste. Só quero convidar a todo o pessoal para lá estar, né? O evento promete mesmo, não se vão arrepender. E apareçam. Exato. Muito obrigada, Donaldo. Sucessos para vocês e a esperar então que o evento possa realmente sair como vocês o idealizaram. Ok, assim esperamos. Tá? Sucesso para vocês. Obrigado. Vamos dar continuidade, vamos continuar a anunciar as atividades que vão decorrendo pela cidade e não só. Muitos são os convidados, ou seja, muitas são as pessoas que passam por aqui e nós damos essa oportunidade de poder divulgar o seu trabalho, a sua obra discográfica, a sua atividade, porque nós, Comunicação Social, fizemos a nossa parte e o programa 10 obviamente, que também faz a sua. Então, razão pela qual vou chamar mais um convidado. Bom dia e bem-vindo ao programa. O Gaúcho esqueceu-me de dizer o seu nome, mas eu vou fazer questão de perguntar. O Walter. Walter, tudo bem consigo? Está tudo bem, sim, obrigada. Sim, senhora. O Walter veio falar-nos de uma... Vim falar do evento que vai acontecer em Benguela. Certo. É a noite do Azul e Branco, a 9ª edição. Certo. 9ª edição do Azul e Branco em Benguela. Isto para quando? Isso será já amanhã, dia 27 de outubro. Será em Benguela. Simplesmente no bairro da Camunda representamos a zona A. Essa é uma atividade super fantástica, uma atividade que vai para a Benguela e não só. Os convites estão praticamente à venda a 3.000 kwanza, a preço único, e bar aberto e muito grelhado. Exato. É a 9ª edição, o que é que as 8 edições anteriores proporcionaram aos convidados que será diferente nesta 9ª edição? Será que vocês vão ter algum atrativo que vai diferenciar a 9ª edição das demais? Sim, teremos música ao vivo que vem a partir de Luanda, Dr. Black e com os seus amigos, os Vagabanda. Sim, essa é a atividade que vai diferenciar com a do ano passado. Exato. Na verdade, já estão à venda os ingressos? Sim, os ingressos já estão à venda. Estão à venda na Boutique BP, na Zenith e no Salão dos Super e na Pensão Mense, 28 de maio. Isto tudo em Benguela? Isso tudo, sim, em Benguela. Em Benguela. Sim, senhora. Vamos aproveitar e agradecer aqui a presença do Walter. Walter, queres aproveitar e deixar algum contacto para quem eventualmente queira mais informações sobre esta atividade em Benguela? Sim, o contacto para fazerem a ligação é o 923 07 44 57. É só ligarem e terão todas as disponibilidades e toda a informação acerca desta festa. E não esquecendo os DJ que são o DJ Pesadelo e o Norival do Mix. Exato. Muito obrigada, Walter. Sucessos para Obrigado vocês. outra vez. Bom? E um abraço enorme a quem nos assiste a partir de Benguela e do Lubito também. Muito obrigada por estarem sempre em nossa companhia. Obrigada e sucessos. Vamos dar continuidade ao nosso programa. Estamos a falar de desportos radicais e a partir deste exato momento os nossos terminais já estão ao vosso inteiro dispor para poderem ligar e deixarem aqui as vossas opiniões. 222 32 16 19 e o 222 32 18 84. Mas vamos agora aproveitar para ilustrar então, afinal de contas, na prática, o que são desportos radicais. Caetano.
Bem, aí podemos ver as imagens do kitesurf na prática. Estávamos aqui nós a conversar enquanto víamos as maravilhosas imagens e víamos aqui a nossa professora e o nosso instrutor a fazerem kitesurf em Cabo Verde, não é? Em Cabo Verde, aquilo não é cá em Luanda, é Cabo Verde. Mas já deu para ver que para praticar esta modalidade em específico é preciso saber nadar em primeiro lugar, não é? Sim. Muito Senão, importante. A pessoa afoga-se Mas as pessoas às vezes pensam que o nadar é tipo estar abraçadas e nadar longas distâncias. O que não é exatamente isso. O nadar do kite para o kitesurf é tipo estar em cima da água durante grandes períodos de tempo. E o mais importante é não entrar em pânico. Exatamente. Sem Quem entrar sofre em- tensão pode praticar esta modalidade? Pode. Pode? Me ajuda até a ficar mais calmo. Sim, senhor. Na verdade, aqui no nosso país, nós já organizamos também competições do género, não é? Sim. De kitesurf. Já foi organizado 3 eventos nos últimos 3 anos, desde 2009. Em 2009 foi organizado o primeiro torneio internacional de kitesurf numa ilha pequenina em frente ao Museu da Escravatura, e entre o Mussul e o Museu da Escravatura. A competição era aberta a todas as nacionalidades, houve na altura 25 participantes e tivemos muito sucesso porque tivemos uma competição eficiente. Conseguimos fazer tudo o que tínhamos projetado, que é competição em 3 áreas: o freestyle, manobras, fizemos uma corrida, uma regata à volta de boias e uma competição em termos do hang time, que é o tempo de suspensão. Exato. E o que é que nós vimos nas imagens? Nas imagens, simplesmente, nós mostramos a prática do kitesurf, portanto, nós praticamos o kitesurf para as pessoas terem uma noção Real do que é. Basicamente, temos um papagaio, controlamos para deslizar na água. E a partir daí pode-se fazer várias cenas, como, por exemplo, saltar ou estar ali a curtir a onda, apanhar ondas. Exato. Curiosamente, a Lisa, e por seres a única mulher, não sei se és a única também na vossa escola, mas por ser professora, normalmente é sempre ser um desporto radical. Como é que é a tua interação, principalmente com os homens? Os homens normalmente são sempre muito, não vou dizer machistas, para não os ofender, mas não te sentes constrangida por ser professora e obviamente que tu acabas por lecionar a homens também. Será que aceitam de bom grado pelo facto de seres mulher? Ou ainda há aquele controvérsia, não, para ela ser mulher, se calhar eu faço melhor que ela. Mas eu vou querer ouvir-te mais daqui a bocadinho, porque por agora eu vou atender o primeiro telespectador em linha. Vamos saber de quem se trata. Alô, bom dia. Bom dia, sim. Alô, senhor Sebastião Simão, bom dia. Exato. Bom dia. Bom dia, obrigado. Alô. Alô, bom dia. Bom dia, como está? Tudo bem consigo? Tudo bem, sei convosco. Está tudo bem. Senhor Sebastião, fala-nos a partir de Malange. Alguma vez já ouviu falar de uma das 2 modalidades aqui que estamos a abordar no programa? Estamos a falar de esportes radicais, mas estamos aqui com convidados que, na verdade, estão inseridos no patins em linha e no kitesurf. Já ouviu falar alguma vez dessas 2 modalidades? Certeza, não. Muito menos aqui na minha província. Exatamente, era exatamente isso que eu queria saber. Se em Malange já alguma vez viu a praticar-se desportos radicais? Não? Não. Sim, senhora. Infelizmente estamos muito fracos nesse aspecto. Exato. Agora sim, queremos ouvir então qual é a sua opinião, a sua inquietação sobre o que estamos aqui a abordar. A minha opinião, eu quero aqui que essa modalidade se expanda ainda mais, para que toda a população possa ter a maturidade de aprender e praticar. É tudo? Para mim é tudo. Muito obrigada, Sr. Sebastião, e mantenha-se em nossa companhia. Obrigada. Obrigada a nós por ter ligado. Vamos saber se tem mais alguém do outro lado. Não temos ninguém, diz o meu realizador Caetano, então eu vou devolver aqui a palavra à nossa convidada Lisa, que é para poder responder-me então relativamente a esta situação pelo facto de ser mulher e estar inserida num desporto radical e ser professora ainda por cima. Sim, normalmente quando eu leciono homens, a reação varia. Às vezes acontece alguns alunos
terem uma certa preocupação por eu ser mulher, se estou habilitada a dar aulas, se realmente sou capaz de ensinar o que deve ser ensinado numa aula. Mas em termos de um bocadinho o preconceito que a pessoa sente, depois de eu ter um bom diálogo, explicar como é que a escola funciona, como é que as aulas estão estruturadas, todo o equipamento que nós usamos em termos de precaução, capacete, colete de proteção. Eu, quando começo a lecionar, começo sempre com asas pequeninas, que é para a pessoa ganhar confiança, e depois é que eu vou aumentando o tamanho das asas. Então, inicialmente, depois de um diálogo, as pessoas conseguem entender o meu nível em termos de instrutora. Eu explico que tenho uma qualificação, que eu tirei um curso internacional chamado IKEO, que é a Organização Internacional de Kite, para ter uma licença como instrutora, o que me permite lecionar em qualquer parte do mundo, para além de já praticar kite há 8 anos. Então, tendo a experiência que tenho, mais a credibilidade e a formação que eu fiz, a partir daí as pessoas entendem que eu estou mais do que qualificada para lecionar. E infelizmente esse preconceito por ser mulher é ultrapassado logo na primeira aula, depois de um diálogo, e eu explicar exatamente o que é que vai ser feito, como e por que é que eu trabalho assim. Exato. Com o Daniel já não acontece a mesma coisa, não é, Daniel? Não. De momento eu não fiz formação. Mas o tempo que eu vou fazendo esse desporto, se for a calcular um bom tempo, eu vou fazer esse desporto desde 96 até hoje. E acontece que em Angola não tem uma escola apropriada que dá uma formação. Porque força de vontade não falta. Não falta. É verdade. Vamos continuar a abordar sobre este tema, sobre as condições aqui no nosso país. Mas antes, deixa-me atender mais alguém. Vamos saber de quem se trata. Acredito eu que é o Adilson. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Adilson Gomes, bom dia. Bom dia, sim. Bom dia, como está? Tudo bem consigo? Alô? Alô, bom dia. Bom dia, sim. Tudo bem consigo, Adilson? Tudo bem. Adilson, vou pedir, por favor, que diminua o volume do seu televisor. Olá, não consigo ouvir. Bem, então vamos Só consigo ouvir através da então pode falar. perspectiva do televisor. Então pode falar, pode falar. Ok. É só para dizer que eu pratico patins em linha e tenho um amigo aí que é o Dan, assim, conhece pelo nome. Ele está aí a representar e está muito bem. E é um desporto muito bom. Infelizmente nós não temos ainda boas estradas para praticar, não é? Há tempos recebemos aí a nova marginal que nos deu um espaço e é tudo, é bom. Pelo menos o governo ainda pensa em nós sobre isso. Sim, senhor. O governo pensa sempre em nós de alguma forma. A verdade seja dita que nós também temos de demonstrar interesse que queremos fazer, razão pela qual estão aqui estes jovens, e por sinal todos eles jovens, e que têm feito alguma coisa em prol daquilo que é o desporto que eles praticam, e obviamente que o governo depois faz o resto. Adilson, é tudo? Para mim é tudo e desejar às rotas de ruas felicidades. Muito obrigada, Adilson. Obrigada mesmo, e que continues a praticar o desporto que tu gostas, que é, independentemente de ser um desporto radical, mas é um desporto bonito. Muito obrigada por ter ligado para nós. 222-32-16-19 e 222-32-18-84, ainda ao vosso inteiro dispor para ligarem e deixarem aqui as vossas inquietações ou as vossas opiniões sobre o que estamos aqui a abordar hoje. Sexta-feira estamos a falar de desportos radicais. Queremos ouvir também quem nos assiste através da TPA Internacional. Já sabe que é só adicionar antes o prefixo, que é o 00244, seguido dos números que já fiz menção. E falava então aqui o nosso professor de patins em linha, Daniel. As condições é sempre o que acaba por, muitas das vezes, desincentivar a juventude, principalmente a quando de uma nova prática, por exemplo, praticada em outras partes do mundo e não cá no nosso país. Sim, quanto às condições que não representa, faz com que as pessoas
não tem uma orientação definitivamente. Porque eu sendo jovem, ajudando as pessoas a entrarem numa determinada área, que é praticando desportos radicais, eles deixam de fazer outras atividades que não são adequadas, como eu posso dizer, com que não é adequada, para que não servem. Por exemplo, eu no mínimo digo que eu controlo por aí, por dia, 35 a 40 pessoas. Eu me pergunto, se eu não tivesse a controlar essas 40 ou 35 pessoas, o que é que elas estariam a fazer? O que elas estariam a fazer? E vamos continuar a falar disso uma vez mais, vou roubar-lhe novamente a palavra, porque vou atender o Domingos Gualito, a partir do Bengo. Alô, bom dia. Alô, Domingos, bom dia. Bom dia. Bom dia, tudo bem consigo? Alô, bom dia. Alô, bom dia, tudo bem consigo, Domingos? Está tudo bem comigo? E contigo? Está tudo bem. Domingos, dá para, por favor, Sim, para sim, diminuir tá tudo o bem volume comigo. do seu televisor? Sim, tá. Por favor. Nós vamos Ok. aguardar. Já? Já diminuiu o volume? Alô, Domingos? Sim, já. Muito obrigada pela compreensão. Domingos, vem daí a sua opinião sobre o que Alô? estamos aqui a abordar. Alô, Domingos? Alô? Alô, Domingos? Sim. Alô? Pode deixar a sua opinião, Domingos? Sim, estou a ouvir. Sim, nós também o ouvimos muito bem. Pode deixar a sua opinião sobre o que estamos aqui a abordar. É que a minha questão é que... Alô? Eu Sim. estava em dúvida aquilo que se passou aqui agora, né? Daqui a 5 minutos atrás. Aquele chama-se desporto o quê? Exatamente. É o kitesurf, Domingos. Alô, Domingos? Diga. É o kitesurf. Alô? Kitesurf. Exatamente. Alô? É tudo? Ok, obrigado. Obrigada a Só nós. quis saber isso. Muito obrigada a nós Ok. por ter ligado. Bem, vamos continuar a aguardar pelas chamadas dos nossos telespectadores que curiosamente vão ligando para nós e ainda bem, é sinal que estão em nossa companhia e vamos desmistificando alguns desportos que na verdade já existem há muitos anos, só que por vezes por falta de divulgação também, muitas são as pessoas que não conhecem, mas o bom é que o nosso país, Angola, já pratica, se não, uma boa parte, não vou estar a falar em numerários, mas um bom número de desportos já se praticam aqui no nosso país. Há condições, alguns vão-se criando as condições para que consigamos então atingir patamares muito mais altos a nível do desporto. Dizer também que muitos desses desportos temos competidores ou atletas, se que eu os posso assim considerar, que já ganharam vários prémios, mas ainda assim por falta de divulgação, e volto a tocar na mesma tecla, muitas pessoas não sabem. E nós vamos falar mais daqui a bocadinho aqui dos prémios, que por sinal já foram vencidos também aqui pela nossa professora de kitesurf, e vai poder falar-nos então de algumas competições que vão acontecendo pelo mundo afora. O patins em linha, acredito eu, que o caso seja o mesmo, mas nada melhor do que falar com pessoas entendidas da matéria para dizerem-nos então, afinal de contas, se nós estamos ou não no bom caminho a nível do desporto radical em específico. Acredito eu que já tem alguém do outro lado, vamos saber de quem se trata. Alô, bom dia. Bem, não temos ninguém. Enquanto não temos ninguém, vou aproveitar e continuar a conversa aqui nos estúdios. Antes eu cortei a palavra aqui ao professor, que falava exatamente das 40 pessoas que controlam, e se não controlasse, poderiam estar, por exemplo, no mundo da delinquência. Sim, é o que eu estava dizendo. Mais vale as pessoas estarem ocupadas, a fazer um desporto, não importa qual é, do que estar no outro sítio, a estar a saltar, a beber. Que eu digo, de preferência que os pais deem mais atenção nos filhos. Quando o filho pedir, pai, eu quero fazer esse desporto, não lhe diz não. Vai até lá e pergunta o que é necessário. Porque as pessoas E que ouvem... tipo de desporto é, não é? Na verdade, Sim, para ter sim. conhecimento. As pessoas só ouvem porque não, esse desporto é perigoso. Qualquer desporto é perigoso. Qualquer desporto é perigoso. As pessoas têm que chegar lá e ouvir e pedir, primeira regra, quais são as condições que o desporto representa. E, normalmente, tudo que a escola está preparado para isso. Está preparado.
Por exemplo, eu digo a alguém quando dizem não, eu vou andar de patins em linha é perigoso. Não, qualquer desporto é perigoso. Basta aplicar as primeiras regras, quer saber? Tá a patinar em condições, usar os equipamentos de segurança, que é o essencial. Porque até todos os patinadores usam o equipamento de segurança, que é a joelheira, a capacete, uma luva de mão. E falando em equipamento de segurança, são esses que aqui temos expostos, Sim, não é? só está em falta. Só está em falta aqui uma capacete. Por exemplo, essa aqui é uma cotoveleira que se usa aqui devido às quedas para cotovelo. Esta aqui é a joelheira que se usa, que é para a joelheira. Para proteger os joelhos. Sim. E aqui está se usar uma proteção de mão, que usa-se que é, como as pessoas quando cá a tendência primeiro é meter a mão, isso protege para com que a pessoa não fique nem com o pulso aberto, nem que impede que os dedos partem. Isso é uma proteção. Ela vem formada aqui, tem 2 cintas que quanto mais você puxa, mais apertada ela fica. Melhor protege. Melhor. E se normalmente usa-se 3 pares de patins. Usa-se o de 4, o de 4, que são aqueles de 4 que se usa mais para dança e para patinar assim normalmente. E este aqui é o de linha. O de linha, as rodas são maiores. Usa-se mais para estilo de velocidade, para quem que gosta de patinar com velocidade. Usa esse tipo de linha. E aqui se usa este. Esse é o que é o de freestyle, que aqui nós chamamos de agressivo. Exato. Agressivo por ser uma forma, como é que é, ver uma bota muito dura mesmo. Tem uma proteção bastante resistente. Usa-se para fazer freestyle. E o estilo de rodas são muito pequenas. Quando alguém faz uma manobra, basta as rodas tocarem no chão, ela dá uma possibilidade de 50% de estabelecer o desportivo, de sentar em condições no chão. Este lado aqui, por exemplo, essa base aqui, essa área toda, usa-se que é para prender no ferro quando alguém faz uma manobra, de repente para na manobra, ele vai usando esse lado aqui, ou esse lado aqui, ou esse. Tem, por exemplo, 3 lados. Isso aqui nós chamamos de sabonete, porque ele, basta tocar no ferro, ele escorrega. E a tendência do sabonete é essa, você tenta apertar ele, tem tendência de escorregar. E normalmente os patins, tudo que é patins demonstra sempre uma determinada segurança. Exato. Ele tem aqui um fecho, tem os atadores. Começa-se a apertar os atadores e depois fechas o fecho com muita força até você achar o nível que não estiver apertado. Depois vem uma coberta aqui que é para tapar, que é para mostrar como é que o patins é. Exatamente. E na verdade acaba por proteger o pé todo em si. Isso tem uma boa durabilidade, se prestarem bem atenção como é que ele é. Exato, é grande. grande. Pelo menos aparenta ser confortável por dentro. Sim, é o que acontece, isso é a mesma coisa que acontece no carro. Quanto o carro for melhor, mais conforto ele representa. Exato. Bem, na verdade, estivemos aqui a demonstrar alguns dos materiais que se usam no patins em linha. Temos aqui também alguns prémios, mas isto depois daqui a bocadinho eu converso com a Lisa, que é a detentora destes prémios que os arrecadou em algumas competições realizadas a nível nacional e acredito eu que internacional também, senão ela mesma nos vai poder falar sobre isso. Eduardo, quais são as condições para quem quiser praticar o kitesurf? Quais são os requisitos que as pessoas têm de ter para ser um praticante de kitesurf? Como nós falamos mais cedo, qual é a idade mínima para começar a praticar os esportes, eu disse que não tem exatamente uma idade certa, mas nós preferimos estipular uma idade que é a partir dos 14, 15 anos, que é que a pessoa já tem uma certa nível de compreensão para certos termos técnicos e certas técnicas de usar o material para praticar o kitesurf. E está bem bom estado de saúde e saber nadar. Saber nadar. Saber nadar é o básico, não é? Sim, sim. Quem não sabe nadar é melhor nem sequer tem que tentar aprender ir a para o nadar kitesurf. primeiro, depois é que começa a praticar o desporto. Exato. Bem, vamos continuar a abordar este tema. Na verdade, ainda tem mais novidades. Vamos saber dos projetos futuros aqui dos nossos convidados que têm em função daquilo que é o desporto que eles praticam e muito eles fazem para que este desporto possa evoluir cada vez mais aqui no nosso país. Vamos saber também dos prémios, já fiz menção aqui que a Lisa ganhou, tudo isso e muito mais ainda vamos continuar a abordar aqui no programa 10-12. Por agora, acredito eu que é o momento para mais
uma pausa aqui no dia de hoje. Já sabe que mais daqui a pouquinho voltamos e teremos então as manchetes daquilo que será o ponto informativo às 13 horas. Mantenha-se em nossa companhia, nós voltamos já até já. De volta após a segunda pausa do dia de hoje, numa altura em que estamos a falar aqui no programa 1012 sobre desportos radicais. Ainda temos 30 minutinhos, vamos saber, afinal de contas, quais são os projetos ambiciosos que têm os nossos jovens, que por sinal são os nossos convidados de hoje, mas obviamente que por agora vamos estender o sinal à Central de Informação, ao encontro do jornalista Benevides Bento VIII, e o Benevides que vai dizer-nos então quais são as manchetes para logo mais às 13 horas. Benevides, bom dia. Exatamente, Creuza Nhanga, votos de muito bom dia para si e para a sua equipa aí no Estúdio A. Cá estamos deste lado a preparar as notícias que vão fazer o mundo acontecer no Jornal da Tarde às 13 horas. Vamos começar por falar de obras de requalificação que acontecem em alguns bairros aqui da cidade capital do país. Foram erguidos os primeiros 8 edifícios na zona de requalificação do Kazenga. No local decorrem as obras das infraestruturas, portanto, básicas, e prevê-se que no próximo ano os primeiros inquilinos possam habitar já as casas com melhores condições de vida, numa zona melhor urbanizada. No distrito também do Samizanga, o mesmo acontece, e começaram a ser construídas casas, mas as infraestruturas estruturais e básicas estão quase concluídas. As obras do distrito do Rangel podem começar dentro em breve. Outras notícias que estamos a preparar aqui deste lado têm a ver com a atualidade internacional. Barack Obama fez história esta quinta-feira ao tornar-se no primeiro presidente norte-americano a votar antecipadamente nas eleições presidenciais, mas em Chicago, portanto no Illinois, nem tudo pareceu correr bem com o voto eletrónico e Obama, portanto, acabou por ter ajuda para validar o seu boletim. São problemas técnicos ou pequenas manobras para conseguir mais algum tempo de antena. Isto aqui é uma questão que fica à consideração dos eleitores. Barack Obama fez história, portanto, com esta votação antecipada. Vamos ver o que vem depois desta votação. Descemos para Cuba. O furacão Sandy ameaça, portanto, em direção à Flórida, depois de ter feito 21 mortos e deixando um grande rastro de destruição, isto no distrito das Caraíbas. A tempestade tropical atravessou durante o dia de ontem o arquipélago das Bahamas, com ventos a atingirem os 200 km/h a sudeste de Nassau. Antes da chegada às Bahamas, o furacão, acompanhado por chuvas torrenciais, portanto, fez-se sentir também na ilha de Cuba, onde fez 11 mortos. Ontem dávamos conta de pelo menos um morto, hoje já fez 11 mortos. O Haiti, onde se contabilizam 9 vítimas, também está a ser assolado com ventos e tempestades torrenciais a abanarem aquelas ilhas caribenhas. O Centro Norte-Americano de Vigilância de Furacões acredita que a tempestade pode seguir caminho até a costa noroeste do país, que é Cuba. Creuza Nhanga, estas são algumas notícias que estamos a preparar ao pormenor aqui deste lado. Outras chegam-nos a todo instante com as nossas equipas de reportagem que desdobram-se por Luanda adentro, e estamos a preparar estas matérias para as 13 horas fornecermos, como é hábito, um grande jornal para si e também para o senhor telespectador. Continuem daí desse lado do Estúdio A com o programa 1012, e ainda bem que já chegamos à sexta-feira. Creuza. É verdade, Benevides. Ainda bem que já chegamos a sexta-feira, o último dia laboral da semana, e desde já bom final de semana para ti e para todos os outros profissionais aí na Central de Informação. Bem, nós por cá vamos dar continuidade e não se esqueça, logo mais às 13 horas vamos ter os serviços noticiosos com o jornalista Benevides Bento VIII. Todos nós vamos ficar atentos, obviamente, porque os nossos serviços noticiosos já estão com muito mais qualidade e muito mais informação para toda a nossa população e não só. Vamos continuar a falar de desportos radicais e como convidado
convidados, eu tenho aqui a professora Lisa Videira, que é professora de kitesurf. Tenho também aqui o Daniel Fita, que é professor de patins em linha. E por último, não menos importante, o Eduardo Kroptokina, que é instrutor de kitesurf. Agora falei bem. Bem, agora sim, vamos falar então daquilo que são as ambições da própria juventude em si. Desde já parabenizar os jovens que aqui estão. Por sinal, são todos eles jovens e que ainda assim, fruto daquilo que eles praticam, ou seja, a modalidade em que eles praticam, eles mesmos acabaram por, aos poucos, criar as condições para que esse desporto não morresse aqui no nosso país. Então, só por este facto já estão de parabéns. A parte da juventude já foi feita, falta é a outra parte. Esta parte já não nos cabe a nós, juventude, mas sim aos órgãos de competência. Mas também, verdade seja dita, para os órgãos de competência poderem fazer, nós temos de apresentar os tais projetos. E como muitas das vezes a audiência é difícil, o programa 1012 facilita esse elo de ligação, razão pela qual eu vou querer saber de vocês os vossos projetos. E podemos começar aqui pelo nosso instrutor. Sei que vocês têm um projeto social. Sim, sim. Queres falar um bocadinho mais dele? Sim, sim. A nossa escola é baseada no Clube Náutico. Então, junto com o Clube Náutico, que já tem um projeto social para ensinar barco à vela às crianças que vivem na ilha. E nós vamos fazer praticamente a mesma coisa, mas com o kitesurf. Juntar algumas crianças que vivem mesmo na ilha ou não só, alguma criança que tiver vontade de aprender o desporto, vir ter connosco e nós criamos um grupo para dar aulas e dar o curso completo. E relativamente ao equipamento em si, será que vocês têm para responder à demanda? Porque quando se trata de crianças, as crianças são muito curiosas e todas elas querem aprender, seja que desporto for. Sim, sim, sim. Será que vocês vão conseguir responder à demanda? Nós conseguimos responder porque nós separamos as crianças por grupos. Exato. Geralmente é de 3 a 4 pessoas no máximo por instrutor. Então, como somos 2, então fica praticamente 8 crianças de cada vez. Por aula. Então, por aula. Então, aquilo separamos durante a semana e nos dias que haver vento, claro, para cobrir o demanda todo. Já agora, Eduardo, uma curiosidade da parte do projeto. Quando é que cresceu em ti essa vontade de praticar kitesurf? Como é que surgiu esse sonho? Eu tinha, acho que 11 anos, que eu vi na televisão durante uns segundos o desporto, que já foi há muitos anos atrás, que praticamente eu desportava no princípio, porque o kitesurf só tem mais ou menos 10, 11 anos. É um desporto relativamente jovem, não é? E eu vi, mas depois demorou alguns anos, porque eu estava a viver fora, vivi na África do Sul a estudar. Só depois de eu vir para cá é que eu conheci o pessoal na ilha que praticava o desporto, comprei o equipamento, tive uma aula na África do Sul, depois vim para cá, comecei a praticar, que isso foi acho que 2007, e foi a Lisa aqui que acabou o curso comigo, que me deu o resto das aulas. Exatamente, que bom. Lisa, que é uma verdadeira campeã, Lisa, e temos aqui prémios. Eu vou pedir à Lisa que chegue até aqui comigo, para nós mostrarmos aos nossos telespectadores aqui a nossa campeã. Queres falar-nos um bocadinho dos teus prémios, Lisa? Eu vou pedir que venhas para aqui, que é para os que estão lá em casa poderem ver-te melhor. Queres falar um bocadinho de cada um deles? Sim, olha, o primeiro prémio que eu este é o consegui... terceiro. Esse é o terceiro. O primeiro prémio que eu consegui foi este, em 2008, onde eu participei numa Deixa eu ajudar-te, competição certo? Podes falar? em Portugal, em Lisboa. Esse foi o campeonato de Santa Cruz, Ocean Spirit, em 2008, em que o desafio foi baseado em resistência. Eu tive que fazer um percurso de 3 horas, mais ou menos uns 200 quilómetros, pela água, navegar, e eu fui a primeira mulher a terminar o percurso. Então ganhei o primeiro prémio neste desafio, na modalidade de kite, em 2008. Depois, em 2009, nós organizamos em Luanda o primeiro torneio internacional de kitesurf, onde eu consegui arrecadar 3 prémios. Nós tivemos 3 modalidades dentro do kitesurf. Eu consegui o 3º lugar para o freestyle, onde participavam 25 kitesurfistas, e eu estive a competir contra os homens. Eu consegui... Eras a única menina? Eu era a única menina no evento, na competição, e eu consegui o 3º lugar para freestyle, são manobras radicais. Consegui o 3º lugar na regata, na corrida, no mesmo torneio.
e recebi um prémio especial por ser a única mulher a competir. Exato, merecida. Muito bem merecida. Merecida. Eu Sim, também senhora. tenho um prémio simbólico, foi um diploma, Certificado. um certificado, desculpa, que eu tive a competir também em Inglaterra, numa competição de universidades, e consegui sair em primeiro lugar, isso em 2009. Consegui sair em primeiro lugar. Portanto, em termos de competições nacionais e internacionais, sempre consegui subir ao pódio. A última vez que subi ao pódio foi agora em 2012, que eu participei numa competição em Lisboa. Esta também foi contra os homens e mesmo assim consegui arrecadar um prémio. Que bom. Vamos continuar a nossa conversa agradável. Lisa que na verdade está, ou seja, ganhou muitos prémios e vai continuar a ganhar, perdão. Lisa, fruto muito desses prémios que acabam por ser um incentivo muito grande para quem pratica, seja que desporto for, e também, obviamente, que alimenta um bocadinho o nosso ego como tal. Quais são os teus projetos daqui para a frente? Será que estás a pensar em alguma coisa sobre o desporto que tu fazes, em abrir uma escola? Acho que tu já abriste a escola. Sim. Mas quais são os projetos que vêm a seguir? Nós abrimos a escola em 2009, abriu a escola com o Eduardo. Desde 2009, felizmente, a escola tem crescido exponencialmente. Entretanto, em maio desse ano, a modalidade de kitesurf foi introduzida nos Jogos Olímpicos. Portanto, a primeira vez que vai participar vai ser em 2016, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, em Brasil. Entretanto, eu tenho neste momento já um projeto em que foi entregue a potenciais patrocinadores. Estou neste momento em diálogo para ver se consigo patrocínio para o ciclo olímpico, portanto, nos próximos 4 anos, ter um patrocínio para poder começar a participar em competições mundiais, internacionalmente, para eu poder elevar o meu nível, que já é avançado, para o nível olímpico. E em 2016 eu pretendo almejar trazer a primeira medalha dos Jogos Olímpicos, já que nós só temos 3 medalhas trazidas agora pelo nosso querido atleta José Armando Saiovo, mas nos Paraolímpicos. Exato. Eu penso que já é hora da Angola ter uma medalha nos Jogos Olímpicos, qual seja a modalidade. É verdade. Eu acredito que com o nível que eu tenho, se eu conseguir o apoio e o patrocínio devido, eu consigo trazer uma medalha na modalidade de kitesurf na primeira participação que vai ter nos Jogos Olímpicos. Nós acreditamos também, muito honestamente, nós acreditamos também que a Lisa consegue. A Lisa e não só, todo mundo que pratica, na verdade, precisamos é de condições para lá chegar. Lisa, e para facilitar ainda mais a vida de muitas pessoas que nos estão a assistir e que obviamente querem dar algum apoio e querem mais informações relativamente àquilo que tu vais precisar, queres aproveitar e deixar algum contacto? Sim. Para as pessoas que estiverem interessadas em experimentar o kitesurf, nós oferecemos batismos. Se ligarem e mencionarem o programa 1012, nós podemos oferecer a custo zero um batismo de kite, que é basicamente estar na areia sem ir para a água com uma asa pequenina. Basta ligar para o 924 27 95 41. Vou repetir, 924 27 95 41. E para potenciais patrocinadores, podem ligar para o mesmo número para entrar em contato comigo e eu poder fazer uma apresentação do projeto para os Jogos Olímpicos, porque dentro desse projeto, no patrocínio, nós também temos o projeto social que já está em marcha com o Clube Náutico. Para além disso, nós temos outros projetos sociais, que é dar batismos, ou seja, voar um papagaio com crianças de orfanatos, idosos e deficientes físicos. Portanto, os potenciais patrocinadores que estiverem interessados podem entrar em contato connosco no mesmo número, 924 27 95 41. Exato, aqui está o contacto da Lisa. Vamos todos apoiar, vamos todos colaborar para que ela possa estar então nos Jogos Olímpicos de 2016 no Brasil e que possa arrecadar então a medalha, mesmo que for o terceiro lugar, para nós já está bom. Quer dizer que nós estamos a começar e o nosso nome está a subir
e é de pequenino que se torce pepino. Vamos aproveitar. Vamos falar também aqui com o nosso professor Daniel Fita. Daniel, projetos para o patins em linha crescerem aqui no nosso país. Sei que tem muitas deficiências, ainda não se tem sequer uma escola, um local apropriado. Acabam por usar alguns locais públicos, como é o 1º de Maio e a Nova Marginal, para treinarem, mas ainda assim não para por aí. O projeto tem muitos. É essencial para alguém chegar no top de uma alta competição, é necessário que haja sempre uma escola. Através da escola é que a pessoa pode se dirigir melhor, dizer, não, eu tenho uma escola, está localizada no sítio tal e precisa-se de patrocínio. E se eu conseguir ter o espaço, pelo menos só o espaço, o resto nós podemos tentar pôr as coisas, fazendo. Aí conseguimos fazer uma coisa melhor. E só assim que podemos nos inscrever nas competições, porque isso existe competições e as competições normalmente são internacionais. Nacionais só organizamos, mas devido não haver patrocínio, as pessoas não têm um bom conhecimento. Acontece que vêm poucas pessoas, mas normalmente agora, como este ano nós somos muitos, já começamos a decorrer a partilha de patrocínios. Até no fim do ano estamos a pensar em organizar um apoio, como nós temos sempre feito, que é pegar donativo, oferecer, que sai dos nossos custos e tentar fazer uma competição que é para arrecadar alguns valores ou tentar comprar algo que é para ver se nós atribuímos a outras pessoas. Exatamente, que é bem merecido. Já agora, perdão, Daniel, tens algum contacto também para quem eventualmente queira ligar e pedir mais informações? Sim, eu tenho, é o 924 99 43 15 e o outro contato é o 914 377 910. Uma rede, outra rede Unitel. Exato. Também quem quiser mesmo comprar ou aprender, basta ligar, vai receber as melhores informações. Exatamente, o que é muito bom. Bem, eu não vou explorar mais o tempo dos nossos convidados, porque na verdade tudo foi dito relativamente aos desportos radicais e obviamente que é um tema que não se esgota e que vamos voltar a abordar nos mais diversos temas aqui no programa 10-12. Hoje falamos em específico do patins em linha e do kitesurf, mas nos próximos temas vamos falar de outros desportos radicais também, que afinal de contas são muitos. Eu vou agradecer aqui a presença do Eduardo Kropotkin, e aproveitar então que deixa uma mensagem para toda a juventude que queira praticar um desporto radical. Como já deixamos cá o contacto, o nosso contacto é só entrar em contacto e incentivamos mesmo a todos os jovens a praticar algum, não só radical, mas algum desporto, para podermos levar o nome do nosso país lá para fora e mostrar que somos capazes. É verdade. Lisa? Eu, acrescentando ao que o Eduardo disse, eu gostaria de dizer a todos os jovens para nunca desistirem dos vossos sonhos, mesmo que pareça impossível, acreditem e pratiquem muito desporto. Exato. Na verdade, o contacto da Lisa Videira está no rodapé do seu televisor, que é o 924 27 9541. Daniel? A mensagem que eu deixo aqui às pessoas: pratiquem desporto, porque o último conselho que o médico dá diz: ou tu descansa, ou tu queres praticar o desporto. Tem desporto bons, não radicais, podem ser praticados. É verdade. Muito obrigada aos 3 convidados, muito obrigada mesmo, foi uma honra ter-vos aqui. Por sinal, todos jovens, hoje é sexta-feira, então estou na companhia de jovens também. Então, muito obrigada, sucesso para vocês e já sabem, sempre que tiverem qualquer novidade, podem cá vir anunciar sem qualquer problema e assim passamos então a informar a Angola que nós estamos a fazer alguma coisa, que vocês estão a fazer alguma coisa e que o nosso desporto possa crescer cada vez mais, tá? Muito obrigada a todos que nos acompanham através da TP e da TP Internacional. Nós ainda não terminamos, mantenham-se aí do outro lado, porque na verdade nós vamos ter a rubrica Pergunte que eu respondo com o Ezio, ele que na verdade vai responder aqui às inquietações dos seus fãs. E temos também aqui uma estilista, eu vou aproveitar e falar com ela agora, não sei se posso já falar com ela, o meu realizador Caetano. Posso falar com ela? Posso, sim senhora. Só depois da autorização é que eu posso vir ter com a nossa convidada, porque na verdade programas em direto são assim. Mas antes mesmo de conversar aqui com a nossa estilista, eu vou pedir que desfilem aqui essas lindas meninas e depois a nossa estilista vai falar-nos